Nessa aula, nós vamos abordar a utilização do módulo HTTP disponível por padrão no Node.js. E nós vamos utilizar esse módulo HTTP para construir o nosso primeiro servidor HTTP baseado na tecnologia. Nesse primeiro slide eu já ilustro o código inicial que nós vamos utilizar nessa aula. Um código escrito utilizando JavaScript e especificamente para a plataforma Node.js. Na primeira linha desse código, vocês podem observar que nós importamos o módulo HTTP utilizando a chamada require do Node.js. Em seguida, nós instanciamos um servidor utilizando o módulo HTTP, especificamente chamando o método createServer dele. Esse método createServer, vocês podem observar que ele recebe uma função de callback como parâmetro, e depois da chamada do createServer, nós fazemos uma chamada para o método listen. O método listen, especificamente, ele está dizendo para ser criado um servidor, né? E para esse servidor ele escutar a porta 8000, que foi passada como parâmetro para o método listen. Basicamente ele vai ficar escutando conexões, vai ficar esperando por requisições HTTP nessa porta 8000. Toda vez que uma requisição HTTP chegar nessa porta, a callback ela vai ser acionada e ela vai ser executada para responder a essa requisição. O funcionamento base desse código que nós construímos vai ser o seguinte: toda vez que um navegador web ele fizer uma requisição HTTP direcionada para o endereço que o servidor estiver sendo executado e na porta que ele estiver sendo executado, vai ser enviada uma requisição HTTP para ele. Quando essa requisição HTTP chegar no servidor, o servidor basicamente ele vai ser executado, vai chamar a callback de resposta para essas requisições, e a requisição, e basicamente o servidor, ele vai gerar uma resposta HTTP para essa requisição, conforme a que eu estou ilustrando no slide. Uma vez que essa resposta chegar no navegador web vai aparecer o que basicamente nós enviamos como resposta para a requisição HTTP. O que é importante entender nesse momento é que o funcionamento dessa nossa aplicação é o seguinte: quando é realizada a chamada do server.listen 8000 no nosso código, basicamente é adicionado na stack da execução do motor JavaScript V8 uma chamada para o método listen. O método listen, por sua vez, ele vai ficar aguardando por requisições HTTP chegarem. Ele é executado como se ele fosse um loop infinito, aguardando por toda vez que chegar uma requisição HTTP, ele vai acionar a nossa callback. E aí então, uma vez que chega uma requisição HTTP no nosso código, no nosso servidor, vai ser acionada a função de callback passada como parâmetro para o método createServer. Essa função, agora observando cada uma das linhas, inicialmente ela faz uma chamada para console log e depois ela faz uma chamada para os métodos res.write e res.end. A princípio, esses métodos, todos eles representam uma escrita no sistema de arquivos, né? Sendo que um vai escrever uma linha uma string na saída padrão da nossa aplicação, e a outra basicamente ele vai utilizar o objeto res e vai chamar o método write e o método end, que basicamente também estão escrevendo em uma string de saída da aplicação. A chamada desses métodos ela vai ser delegada para as threads assíncronas que vão executar a entrada e saída no Node.js, toda a comunicação sendo realizada por meio do event loop, do mecanismo de event loop do Node.js. E uma vez que a thread ela seja finalizada, ela vai notificar o processo Node.js, também pelo modelo da fila de eventos, e ela vai acionar a callback atrelada a ela. E uma vez que ela aciona a callback basicamente ela vai enviar
a resposta HTTP contendo o texto que nós inserimos na callback de volta para o usuário que fez a requisição. Supondo que múltiplas requisições HTTP chegassem ao servidor, o funcionamento seria similar, né? Cada uma dessas requisições acionaria a callback inicial que nós passamos. Todas essas callbacks, a princípio, elas fazem chamada a fazer escrita, a uma chamada de sistema que precisa fazer escrita no sistema de arquivos. Vai ser acionada uma thread do sistema operacional para responder a isso. Uma vez que as threads sejam finalizadas, as callbacks elas vão ser ativadas para gerar a resposta HTTP para cada uma dessas requisições. Todo esse mecanismo que eu acabei de ilustrar, basicamente ele representa o event loop que caracteriza o Node.js, né? Que caracteriza a comunicação do processo principal JavaScript único com as threads assíncronas que elas realizam a entrada e saída no sistema operacional. Um outro detalhe que eu gostaria de destacar nesse nosso código é o seguinte: todo esse código ele é feito para trabalhar com o protocolo HTTP, e dentro desse código especificamente nós temos algumas analogias que nós podemos fazer para entender o funcionamento dele. A callback, que ela é passada como parâmetro para o método createServer, ela recebe em si dois parâmetros principais. O primeiro parâmetro eu chamei de REQ, e ele é uma analogia direto à requisição do protocolo HTTP. E dentro desse objeto, nós temos acesso a todas as informações associadas à requisição HTTP. Nesse exemplo, a nossa requisição, a princípio, ela está utilizando o método GET, ela está direcionada ao caminho barra, utiliza a versão HTTP barra 1.1, ele tem um cabeçalho de User Agent, um cabeçalho de Host e um cabeçalho de Accept. Todas essas informações nós conseguimos recuperar dentro desse objeto. Analogamente, o segundo parâmetro dessa callback é o objeto res, e ele é uma analogia, na verdade ele armazena, ele é uma representação da resposta HTTP. A resposta HTTP gerada por esse nosso código, basicamente ela identifica a versão do HTTP que está sendo utilizado no servidor, o status da requisição HTTP e os cabeçalhos de resposta, como cache control, content type, e por fim tem o corpo da resposta. Novamente, todas essas informações, a princípio, elas podem ser acessadas e alteradas nesse objeto res. Só para exemplificar outras utilizações desses objetos, vamos considerar o seguinte código. Observe que esse é um código que eu chamo o createServer novamente. A diferença só é que a nossa callback ela é um pouquinho mais elaborada do que a callback anterior. E especificamente nesse detalhe, nesse código, o que é importante observar é que nós fazemos uma chamada para um atributo headers da requisição. Esse atributo, basicamente, ele armazena todos os cabeçalhos que são recebidos na requisição HTTP. E nós conseguimos utilizar isso para gerar algum tipo de comportamento. Nesse caso, nós verificamos o header accept language e verificamos também se dentro dele existe uma intel de PTBR, e se existir essa intel lá dentro, significa que potencialmente que o navegador do meu usuário está configurado para poder receber na verdade, como idioma de preferência, o PTBR. E aí, então, dado que ele recebe essa informação, eu escrevo para ele, por exemplo, Olá Mundo. Se não, o caminho, isso daí significaria se o navegador do meu usuário não tem a língua PTBR configurada como padrão, eu simplesmente respondo Hello World para ele. Esse exemplo de código é importante observar essa utilização das informações que vêm do protocolo HTTP para a gente gerar uma resposta para o usuário. Considerando o objeto de resposta, nós também podemos alterar as características da resposta HTTP. Nesse nosso código, na função de callback, vocês podem observar que nós fazemos uma chamada para o read file, para a API de read file. Então nós lemos o arquivo index.html do sistema operacional, e uma vez que nós lemos esse arquivo,
nós enviamos esse arquivo como resposta, na verdade no corpo da resposta HTTP, por meio do método write. Adicionalmente, nós também utilizamos o objeto response para alterar um header, né? De forma que eu identifico no header, no cabeçalho da resposta HTTP, que o tipo do conteúdo vai ser do tipo text HTML. E por fim, nós chamamos o método end para fechar o string de resposta para o navegador. E nesse último exemplo, nós também fazemos a função do create server, só que dentro da callback de resposta à requisição HTTP, nós utilizamos o objeto request e chamamos o método URL. Aliás, nós utilizamos o atributo URL. Esse atributo URL ele identifica o caminho da URL que foi utilizada para acessar a nossa página. E aí, basicamente, nós fazemos um switch para, dada a URL que foi enviada pelo navegador web, nós direcionarmos o nosso usuário para uma página diferente. Por exemplo, se o navegador do meu usuário está identificado para localhost 2.3000, nesse exemplo, né, barra usuário, então eu escrevo para ele páginas do usuário. Se for barra posts, eu escrevo para ele página de posts. Se for barra login, eu escrevo página de login. Esse exemplo ele serve para identificar, na verdade, para criar múltiplas rotas de acesso com múltiplas páginas atreladas a ela para os nossos usuários. Alguns tópicos de estudos que são interessantes para vocês analisarem daqui para frente seria o NPM, né, que é o gerenciador de pacotes do Node. Existem mais de 60 mil módulos e são todos módulos que vocês podem utilizar, podem importar para as aplicações de vocês. É interessante vocês estudarem também os módulos padrão do Node.js, não necessariamente todos eles, né, mas saber onde tem uma referência para vocês investigarem determinada funcionalidade. Nós vamos estar utilizando daqui para frente também o NPM para inicializar os nossos projetos, instalar pacotes e entre outras funcionalidades.